Fala família do Arquivo da Rodada, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Gil Gonçalves, né, historiador e, é claro, apaixonado por futebol. Bom, família, como vocês sabem, este é o segundo vídeo do canal. Né, muita coisa precisa ser melhorada ainda: edição, comunicação, entonação, expressões, enfim. Conforme forem passando os vídeos, a gente vai melhorando isso e aprimorando para deixar o melhor conteúdo possível aí para vocês, beleza? Então, bora pro conteúdo, que a gente tem muita coisa aí para conversar, beleza? Vamos começar aí primeiramente aí com os resultados da 18ª rodada aí do Brasileirão. Né? Desses jogos aqui eu só assisti dois, que foi Corinthians e Fortaleza e Ceará e Flamengo. Né? Ambos foram bons jogos aí, deram um bom entretenimento aí pra gente. Né? O Corinthians aí conseguiu um empatezinho no final do jogo contra o Fortaleza. Né? Como eu havia comentado no vídeo anterior, o Fortaleza em si ele viria, né, com tudo para cima do Corinthians, já que está na zona de rebaixamento. É normal os times que estão lá embaixo, né, derem tudo de si ali para conseguir a vitória. Infelizmente aí pro Fortaleza não conseguiram segurar a vitória e infelizmente aí pro Corinthians conseguiu o empate ali no final do jogo. Já o jogo do Botafogo foi bem surpreendente, para falar a verdade, pelo menos na minha concepção, já que ele vinha aí de uma invencibilidade de 8 jogos e o Cruzeiro vinha aí de 2 tropeços, né? Uma derrota contra o Ceará, um empate ali contra o CRB, mas conseguiu aí arrancar a vitória do Botafogo mesmo jogando fora de casa. Né? E o Botafogo aí perdeu a sua invencibilidade aí, que era uma das maiores, né, atualmente, né, no Campeonato Brasileiro. Né? Já o jogo do Ceará contra o Flamengo, eu consigo falar com um pouquinho mais de propriedade porque eu assisti o jogo. Foi 1 a 1, foi bem inesperado na realidade. Né? O Flamengo começou bem, sufocando, né, saiu na frente, mas quando entrou no segundo tempo, praticamente acabou o gás do time. Né? Não tinha retorno de nada, praticamente só deu o Ceará o jogo todo. E eles conseguiram aí, num erro do Rossi, empatar aí o jogo contra o Flamengo. Né? O Ceará está se tornando aí uma verdadeira pedra do caminho aí dos líderes do brasileiro, já que venceu o Cruzeiro e conseguiu arrancar um empate aí contra o Flamengo. Então, ele tem sido a pedra no caminho dos líderes, né? Vamos ver aí se o Cruzeiro, o Flamengo conseguem se manter ali no topo, mas seria interessante ali ver outro time assumindo a liderança e também tropeçar contra o Ceará. Bom, família, já o jogo do Atlético Mineiro contra o Bragantino, né? Eram dois times que estavam vindo aí de 3 derrotas consecutivas, né? E o Bragantino já estava aí há 4 jogos sem vencer. E continua sem vencer porque perdeu para o Atlético Mineiro aí, então está aí há 5 jogos já sem vencer. E o Atlético Mineiro aí conseguiu aí sua primeira vitória depois de 3 jogos ali, perdendo direto no Brasileirão. Né? É importante ressaltar aqui que o Bragantino está com praticamente um time reserva, né? A maioria dos jogadores titulares deles não estão podendo jogar, então é natural a gente ver essa queda brusca aí, porque a maioria dos jogadores aí estão lesionados, estão no departamento médico, enfim, né? Não estão podendo jogar. E é natural ver essa descida brusca aí do Bragantino, né, na tabela do Brasileirão, nos jogos, enfim. Né, hoje tem um jogo importante contra o Botafogo no jogo de volta da Copa do Brasil. Então vamos ver como é que o time vai se sair aí. Já o jogo do Vitória foi bem surpreendente. Né? O Vitória saiu na frente, o Palmeiras conseguiu empatar. A gente sabe que o Palmeiras entrou com um time misto, depois colocou ali os titulares ali, conseguiram empatar o jogo. Né? Mas é uma pena aí pro Vitória que mais uma vez aí abriu o bico no final do jogo e deixou empatar o jogo. Foi contra o Sport, agora contra o Palmeiras. Né? Se os jogos fossem pelo menos ali uns 80 minutos, acho que o Vitória conseguiria manter esses resultados positivos aí para eles. Né? Precisa ter um pouquinho mais de gás ali para conseguir manter a vitória. Bom, por fim, família, teve o jogo do Internacional contra o São Paulo. Né? São Paulo parece que ligou o foguete e ninguém mais ganha dele. Já tem com vários jogos aí consecutivos com vitórias. E o Internacional perdeu sua invencibilidade ali, que se não me engano já estava em uns 4 jogos, tá, família? E para finalizar aí também teve o jogo do Santos contra o Juventude, né? O Santos venceu por 3 a 1, teve gol do Neymar, teve pênalti, enfim, foi bem bacana o jogo, né? Bom pro Santos que saiu da zona de rebaixamento e ruim pro Juventude que cada vez está mais lá no fundo, né? Tá precisando ali dar uma boa reformulada no esquema tático, enfim, no que for necessário aí para tentar reverter essa situação. Bom, família, agora vamos dar só uma passadinha aqui na tabela do Brasileirão para ver como é que ficou a classificação, beleza? Flamengo e Cruzeiro dividem a liderança aí, a única diferença aí é o saldo de gol. Flamengo em primeiro, Cruzeiro em segundo, Palmeiras terceiro, 33 pontos, Bahia 29 e o Mirassol surpreendendo aí já 9 jogos invictos. Eu já havia falado no vídeo anterior, uma invencibilidade gigantesca aí, né? Praticamente um terço ali, 25% do campeonato sem perder, né? Um terço não. O Bragantino, que vem perdendo direto aí, né, caiu bastante aí para a sexta colocação. Botafogo, São Paulo que ligou o foguete, já está em oitavo colocado. Fluminense que voltou a vencer e o Atlético Mineiro aí em décimo colocado. Né? Temos aí o Ceará, né, a grande pedra dos líderes aí em 11º, Corinthians 12º e Inter 13º aí com 21 pontos, Grêmio 20 pontos, Santos com a vitória chegou à 15ª colocação aí com 18 pontos. Vitória caiu um pouquinho aí, 18º, Vasco caiu para a zona de rebaixamento, aí 15 pontos, Fortaleza 15, Juventude 11 e o nosso querido Sport aí apenas 6 pontos.
Eu falo nosso querido esporte porque quando eu era criança, né, eu vi muito esporte, juventude, jogar ali da primeira divisão do Brasileirão. Tinha também, né, a Portuguesa, que era um time forte, tinha o Paraná Clube, São Caetano, enfim, tinham vários times ali que, né, trazem essa nostalgia de quando a gente era criança, a gente vivia isso com mais emoção, sem sombra de dúvidas. Né? É uma pena a gente ver o que a má gestão aí pode fazer em relação aos clubes. Né? Agora o Juventude e o Sport estão voltando aí para a primeira divisão, né? Mas do jeito que estão aí, muito provavelmente irão retornar para a segunda divisão. Né? É uma pena aí para a tradição, pelo menos na minha memória. Aí. Bom, família, falando em má gestão, saiu ontem, né, uma notícia aí de que o Flamengo não iria mais construir o seu estádio. Né? A gente está vendo aí várias pessoas já se posicionarem aí nas redes sociais, né, falando que vão ser contra o BAP, que é isso, que é aquilo, enfim. O que eu levantei de informação? É que está sendo, né, montada uma equipe para avaliar o que vai ser gasto e o que não vai ser gasto na obra, né, para ver se de fato o Flamengo vai conseguir arcar com essa dívida. Na minha opinião, na minha perspectiva financeira, eu acredito que é o mais certo a se fazer, né? Para evitar problemas que nem o Corinthians está tendo, o Atlético Mineiro está tendo, que estão devendo até a alma aí para poder pagar todas as suas dívidas, né? Então é legal montar essa equipe, ver ali se, que com a receita do Flamengo ali atual eles conseguem arcar com esses gastos. Se não conseguir, deixa por ano que vem. O importante é manter a saúde ali financeira do time bem. Né? Não adianta pegar e se enfiar em dívida e jogar a segunda divisão, em lutar para não cair para a Série B, em não disputar título em Copa do Brasil, não disputar título em Libertadores. Né? Então, o Flamengo ele precisa realmente ter essa visão mais empresarial, por assim dizer, para saber se ele vai aguentar, sem contar aí com premiações, né? Se vai chegar ali na semifinal da Copa do Brasil, sem contar, né, final de uma Libertadores, enfim. Né? Essas premiações que vem aí, título do Brasileirão, né? Não dá para contar com isso. Eles têm que ter a receita deles e com essa receita, sem contar com título, com nada, conseguir arcar, né, para a construção do estádio. Na minha visão, é o mais sensato a se fazer, porque ele não está falando que não vai construir. Né? Ele está vendo se de fato vai ser possível iniciar a construção esse ano. Né? Vai dar uma burocracia do caramba, não tem como devolver, né? E se devolver pode trazer várias consequências aí para o Flamengo. Então é uma história aí que a gente vai precisar ir acompanhando aí semanalmente para ver como vai se desenrolar. Bom, família, mudando aí de pato para ganso, saiu também aí uma enxurrada de terceiras camisas dos clubes aí brasileiros, né? Depois do Flamengo ter lançado a dele, ali aquela branca e dourada. Né? Saiu aí um vídeo aí, né, no perfil oficial do Bahia aí, né, apenas uma rasura, né, dei uma olhadinha lá, não dá pra ver muita coisa, mas é bem bacana aí, né, uma terceira camisa aí do clube. Né, saiu também aí, o que foi bem espantoso pra mim, porque a Volt ela praticamente fez o mesmo vídeo aí pra todos os clubes que estão lançando aí a terceira camisa, né. Saiu aqui a camisa do Vitória e basicamente é o mesmo vídeo aí, né, pra camisa do Fortaleza também, tá? Muda o design, claro, em si, mas o vídeo em si, os atores aqui de início, tudo que é feito ali, depois é igualzinho aí para todos os vídeos, né? E por fim aí saiu também a terceira camisa do São Paulo, né? Mas ao contrário dessas outras aí, a terceira camisa do São Paulo é baseada ali no uniforme do Rogério Ceni, né? Do tricampeonato mundial que o São Paulo teve aí. Então é uma camisa repleta de história, né, tem um peso ali bem significativo para os torcedores e com certeza eles vão comprar, né, e quem é colecionador de camisetas de clubes com certeza também vai comprar aí, sem sombra de dúvida. O que eu vejo a respeito disso, né, na minha concepção, né, tem todo o peso histórico e tudo mais, mas também é uma forma de aumentar a receita dos clubes, né, a gente vem falando aí, né, a gente em si, eu não, né, mas, né, a comunidade vem conversando sobre estar muito inflacionado o preço dos jogadores, né, a gente, tudo está muito alto os preços e isso é uma forma de você conseguir aumentar a receita do clube, né? Fazendo com que aí os torcedores comprem aí uma terceira camisa aí do clube, sendo que já tem ali a primeira, a segunda, né? Eu vejo nessa perspectiva. Bom, família, agora a gente vai falar de decisão, que são os jogos de volta aí da Copa do Brasil, das oitavas de final, tá? Começando aí primeiramente aí com o jogo do Bragantino contra o Botafogo. O Botafogo entra em campo aí dependendo apenas do empate e o Bragantino precisa pelo menos aí 2 gols de diferença para conseguir levar a decisão para os pênaltis, tá? A mesma questão aí é relacionada ao jogo do Atlético contra o Flamengo, né? O Atlético vai estar jogando em casa e entra aí precisando apenas de um empate. O Flamengo precisa vencer por pelo menos um gol ali para levar a decisão para os pênaltis ou 2 gols para conseguir se classificar diretamente. Né? Outro jogo aí que vamos ter também vai ser do Retrô contra o Bahia. Tá? O Retrô vai jogar em casa, perdeu por 3-2 no primeiro jogo. Vamos ver aí como é que o Retrô vai se comportar. Né? O Bahia precisa só de um empate aí para conseguir se classificar. Mesma questão também se aplica aí para o São Paulo. Venceu o primeiro jogo, então precisa aí só empatar para conseguir a classificação para as quartas de final. E o Atlético Paranaense aí precisa vencer pelo menos aí com um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Mesma questão também aí para o Fluminense contra o Internacional,
que também aí precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para conseguir levar a decisão para os pênaltis, ou 2 gols aí de diferença para conseguir se classificar direto. E por fim aí é o clássico, né, dessas oitavas de final, que é Palmeiras e Corinthians. O Corinthians venceu o primeiro jogo, né, agora vai jogar fora de casa contra o Palmeiras e provavelmente o Palmeiras vem com força total. Gente, eu queria trazer cada detalhezinho dos jogos, tá? Desfalques, escalações relacionadas, enfim. Mas infelizmente aí o vídeo vai acabar ficando muito grande. Então, né, a gente vai ir trabalhando isso com o tempo para trazer cada detalhezinho. Bom, família, para o vídeo de hoje é isso, né? Se gostaram, deixa o like, se inscreve, que vai fortalecer demais, tá bom? O canal é novo, a gente está melhorando e vamos buscar aí melhorar cada vez mais aí para vocês, beleza? Forte abraço e até a próxima.